Chegamos. Entusiasmado? Sim. Vamos lá. Audi, na vanguarda da técnica. Boa tarde, sejam bem-vindos ao Now Todas as Tardes. O Governo garante que a proposta da ANA para o novo aeroporto não traz custos para os contribuintes. Depois de Miranda Sarmento ter dito que iria tentar que os encargos do novo aeroporto de Lisboa fossem mais limitados o possível, o Executivo veio agora esclarecer que não irá utilizar dinheiros públicos. Vamos às reações. O PS apresentou um requerimento no Parlamento para que seja divulgado o relatório da ANA, precisamente sobre os custos do novo aeroporto. O deputado Hugo Costa apontou contradições na ação do Governo, que acusou de estar desnorteado. Existe, no mínimo, contradição ou desnorte ou desafinação entre dois ministérios. Se, por um lado, o Ministério das Infraestruturas sempre disse que não existia qualquer tipo de custo para o contribuinte do novo aeroporto de Lisboa, em relação às declarações do Sr. Ministro das Finanças ontem, já existe essa possibilidade de custo para os contribuintes. Isso, para nós, é uma clara contradição que também deve ser conhecida a resposta e quem, afinal, está a falar a verdade neste desnorte. O líder parlamentar do PSD recusa comentar se o Governo admite ou não que haja financiamento público para o novo aeroporto. Hugo Soares considera que é o Governo que deve responder à questão. Não me leva a mal, mas como disse, e a pergunta em si tinha a resposta. Se o Governo admite ou não, deve fazer essa pergunta ao Governo. Se eu disser hoje outra coisa daquilo que quero dizer, eu sei que o foco vai ser precisamente a pergunta que me está a fazer, não me leva a mal. Já o presidente da Iniciativa Liberal, Rui Rocha, afirma que o partido é favorável à construção do novo aeroporto, mas demonstra preocupações sobre o atraso e aumento do custo da obra. Somos favoráveis à construção de um novo aeroporto, mas ficamos muitíssimo preocupados quando a obra ainda não começou e já começa a haver um aumento de preço que é praticamente de 50%. A pergunta que eu faço ao Governo é o que é que se passou em tão poucos meses para um aumento do custo tão pronunciado da obra e para que já se admita que os contribuintes tenham que a suportar. À esquerda, a coordenadora do Bloco critica o Governo pela falta de transparência no processo do novo aeroporto. Mariana Mortágua diz ainda que o histórico do Ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, não dá tranquilidade aos portugueses para a gestão deste processo. Todo o negócio da construção do novo aeroporto está ainda na maior opacidade. Nós não conhecemos o relatório da ANA, já pedimos o relatório da ANA, os pergaminhos do Ministro Pinto Luz não nos dão nenhum tipo de tranquilidade. Foi o Ministro que vendeu a TAP de madrugada e que permitiu que o Estado garantisse a dívida da TAP. É o Ministro que assina uma concessão de portos que dá mais 35 anos sem concurso aos concessionários dos portos e que agora quer entregar o novo aeroporto à ANA e estender a concessão por mais dezenas de anos. O custo do novo aeroporto de Lisboa poderá chegar aos 10 mil milhões de euros. A ANA deu ontem o pontapé de saída com a entrega do relatório inicial. O Governo vai agora analisar a proposta, mas diz que o valor da obra é muito superior ao estimado. Ainda assim, prevê um impacto limitado nas contas públicas. A ANA, que em 2012 conquistou a concessão dos aeroportos nacionais, já apresentou a proposta para o novo aeroporto de Lisboa. O documento aponta para que o custo total varia entre os 8 mil milhões de euros e um máximo que pode chegar à fasquia dos 10 mil milhões. O valor da obra fica assim bastante acima daquele que tinha sido estimado pela Comissão Técnica Independente. A Presidente Maria do Rosário Partidário apontou na altura para um valor em torno dos 6,1 mil milhões de euros, que resultava de uma verba de mais de 3 mil milhões para a primeira pista e de quase 3 mil milhões para a segunda. Os encargos previstos pela ANA para a construção do novo aeroporto, assim como as restantes questões associadas à infraestrutura, vão ainda ser analisadas pelo Governo. José Luís Arnaud, chairman da ANA, assume estar muito otimista quanto ao desfecho do processo, ou seja, acredita que a empresa detida pelos franceses da Vinci será convidada a avançar com a obra.
pouco mais de um mês depois de o Ministro das Infraestruturas ter afirmado no Parlamento que o novo aeroporto não iria custar nem €1 para os contribuintes, o Ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, já fala num encargo que seja o mais limitado possível. Este é um projeto que nós procuraremos desenvolver optimizando aquilo que é o interesse público, procurando naturalmente que os encargos para o Orçamento de Estado sejam o mais limitados possíveis, se possível até sem qualquer impacto para os contribuintes, com financiamento totalmente privado. Mas não é assim tão simples que pelo menos parte dos custos não sejam suportados por dinheiros públicos. Os encargos para o Estado podem não ser resultantes da obra do aeroporto em si, mas antes de obras acessórias, embora essenciais, ao funcionamento da infraestrutura, nomeadamente no que toca às acessibilidades. Os custos vão também depender das negociações entre a ANA e o Governo no que toca a contrapartidas pela construção deste aeroporto, nomeadamente o aumento do valor das taxas aeroportuárias ou mesmo a revisão do prazo da concessão, em que restam 38 dos 50 anos iniciais. O Governo tem agora 30 dias para analisar o relatório e confirmar à ANA se pretende que a empresa prepare a candidatura ao novo aeroporto de Lisboa. Marcelo Rebelo de Sousa fala num governo em contrarrelógio e sublinha que o país precisa de cooperação estratégica. O Presidente da República aproveitou os cumprimentos natalícios para agradecer a solidariedade de Luís Montenegro. Não basta a solidariedade institucional. A solidariedade institucional, que foi sempre boa entre o Presidente da República e os sucessivos governos, continua a ser claramente boa. Mas não é suficiente. É fundamental haver, e houve-o também no passado, mas agora, porque os problemas são mais graves ainda, tem de haver no presente a cooperação estratégica. Tenho realmente a sublinhar que estes 8 meses e meio, numa corrida contra o relógio, que continua, no próximo ano, foram certamente muito cansativos, muito ocupados, muitas vezes difíceis de acompanhar por muitos portugueses. Não só Luís Montenegro, mas como os restantes ministros do Governo estiveram hoje em Belém para desejar as boas festas ao Presidente da República. Luís Montenegro agradeceu a Marcelo Rebelo de Sousa a sensibilidade cívica e social. Dizer-lhe que tem sido um privilégio interagir com a Presidência da República, em especial com o Sr. Presidente da República. O Governo tem pouco mais de 8 meses de exercício de funções, mas, como é consabido e o Sr. Presidente da República tem acompanhado de forma muito próxima, desenvolveu um conjunto muito intenso de atividades que, em muitas ocasiões, necessitaram da colaboração, da cooperação de Sua Excelência o Sr. Presidente da República, quer do ponto de vista das reflexões que nos transmite, da sua muito marcante sensibilidade cívica e social, do seu conhecimento do país, da sua visão de futuro, da sua visão das grandes transformações e evoluções que acontecem à escala europeia e à escala mundial. As conversas que temos mantido, os encontros que temos realizado, as reflexões que temos trocado têm sido imprescindíveis para o cumprimento da nossa tarefa. Na saúde, mais de metade das grávidas que deram entrada nas urgências de obstetrícia e ginecologia do Hospital de Leiria na segunda-feira foram referenciadas pela linha SNS Grávida. Foi o primeiro dia de implementação das novas diretrizes. Fonte da Unidade de Saúde Local da região de Leiria revelou que no seu primeiro dia de implementação, a linha SNS Grávida encaminhou 28 dos 38 casos que deram entrada nos serviços de ginecologia e obstetrícia do Hospital de Santo André, em Leiria. Segundo fonte hospitalar, o primeiro dia do novo sistema de pré-triagem foi marcado por alguns problemas no funcionamento do algoritmo de encaminhamento de doentes, dificuldades esperadas nos primeiros dias do novo modelo.
Ana Povo, o secretário de Estado da Saúde, admitiu a existência de constrangimentos no sistema, mas garantiu que a situação está a ser acompanhada de perto e que, na sua condição de projeto piloto, está sujeita à avaliação. Vai durar 3 meses a fase de projeto piloto desta iniciativa, que foi implementada nos hospitais da região de Lisboa e Val do Tejo, para além do Hospital de Leiria. Fim desse período, o plano deverá ser estendido a todo o país. Segundo a portaria do Governo, a pré-triagem telefónica deverá ser preferencialmente realizada por enfermeiros especialistas em saúde materna e obstétrica. Está também em estudo a criação de pré-triagens telefónicas para cada hospital, que funcionarão em ligação com a SNS Grávida. O presidente da Iniciativa Liberal diz que o partido também tem uma proposta para limitar o acesso de estrangeiros ao Serviço Nacional de Saúde e faz uma distinção entre as situações urgentes e o oportunismo na saúde. A Iniciativa Liberal tem também uma proposta nesta matéria e que há aqui uma enorme confusão. Uma coisa é nós olharmos para as situações urgentes, outra coisa é o oportunismo na saúde. O oportunismo na saúde define-se por alguém que não tem nenhuma ligação com o país e que vem a Portugal, beneficia de um tratamento e depois desaparece sem pagar. Isso é uma questão completamente diferente das outras que temos falado. E, portanto, é para essas situações que a Iniciativa Liberal tem uma proposta. O Eurostat reviu em baixa a taxa de inflação homóloga da zona euro em novembro. O ritmo de crescimento dos preços na área da moeda única acelerou para 2,2%, em vez dos habituais 2,3% avançados na estimativa rápida. Este número ficou 2 décimas do registado em outubro. O aumento deve-se, sobretudo, à subida dos preços dos serviços, como o alojamento e a restauração. Já em Portugal, a taxa de inflação no mês de novembro foi de 2,7%. A maioria dos portugueses quer menos imigrantes no país. Uma sondagem da Fundação Francisco Manuel dos Santos revelou que mais de 67% dos inquiridos considera que os imigrantes são responsáveis pelo aumento da criminalidade, mas que também contribuem para manter os salários baixos no país. A vinda de estrangeiros para o nosso país tem vindo a aumentar nos últimos anos. Os portugueses não estão contra a imigração, mas querem menos imigrantes no país. No Dia Internacional das Migrações, que se assinala a 18 de dezembro, uma sondagem da Fundação Francisco Manuel dos Santos revelou que 68% dos inquiridos são a favor da redução de imigrantes. O barómetro também mostra que a maioria dos questionados defende uma redução de pessoas vindas da Índia, Paquistão, Nepal, Bangladesh, China e do Brasil. A maioria dos inquiridos considera que os imigrantes são responsáveis pelo aumento da criminalidade em Portugal e que os mesmos contribuem para manter os salários baixos no país. Por outro lado, 68% dos questionados considera que os imigrantes são fundamentais para a vida económica de Portugal e quase 59% acha que devem poder votar em eleições nacionais. O barómetro ainda revela que as pessoas que simpatizam com os partidos de direita concordam com a necessidade de mais controlo na imigração. No último ano, chegaram a Portugal quase 383 mil estrangeiros. Representam 1/3 do total de imigrantes no nosso país. Em 2023, estavam no nosso país mais de 1 milhão de imigrantes. A sondagem da Fundação Francisco Manuel dos Santos, realizada com base no inquérito da DOMP SA, é constituída por 1.072 entrevistas a residentes em Portugal continental com 18 ou mais anos. A recolha de dados aconteceu entre 13 de junho e 30 de agosto deste ano. 59% das entrevistas foram realizadas online e as restantes foram feitas por contacto telefónico. Foi detido hoje o suspeito de estar envolvido no homicídio do general russo pela Ucrânia ontem em Moscovo. Segundo o Comitê de Investigação da Rússia, o homem admitiu ter sido recrutado pelos serviços especiais ucranianos. Recebeu cerca de 95 mil euros e a garantia de uma vida na Europa. Foram as promessas feitas ao suspeito de estar envolvido no homicídio do general russo Igor Kirillov. A comissão do Comitê de Investigação Russo anunciou esta quarta-feira a detenção do homem de 29 anos.
Следователями Главного следственного управления Следственного комитета России во взаимодействии с ФСБ и МВД России по подозрению в совершении теракта, в результате которого погиб Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, задержан гражданин Республики Узбекистан. De acordo com o comitê, o homem já admitiu ter cometido o crime. В ходе допроса он пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами. По их заданию он прибыл в Москву и получил самодельное взрывное устройство. Он разместил его на электросамокате, который припарковал у подъезда жилого дома, где проживал Игорь Кириллов. Для наблюдения за местом проживания военнослужащего он арендовал автомобиль каршеринга, в котором установил видеокамеру. Съемка с нее транслировалась организатором теракта в онлайн-режиме в город Днепр. После того, как поступил видеосигнал о выходе военнослужащих из подъезда, взрывное устройство было дистанционно приведено им в действие. As investigações continuam. Os serviços de investigação russos procuram perceber quem terá ajudado o suspeito a matar o tenente-general e chefe das Forças de Defesa Nuclear, Biológica e Química. O oficial superior do exército russo morreu esta terça-feira numa explosão perto de um edifício residencial no sudeste de Moscovo. Trata-se do mais alto responsável militar morto desde o início da invasão na Ucrânia. O general Kirillov, de 54 anos, foi sancionado por Londres em outubro por alegadamente utilizar armas na Ucrânia. O homicídio foi imediatamente reivindicado por Kiev na terça-feira por uma fonte dos serviços de segurança ucranianos que tinham acusado o general de crimes de guerra na segunda-feira. Amanhã acontece em Bruxelas a primeira cimeira de António Costa enquanto líder do Conselho Europeu, um encontro que conta com a presença de Zelensky. Seguimos em direto para Bruxelas, onde está a jornalista do Now, Anabela Benedito. Muito boa tarde, Anabela. Amanhã é um dia importante, mas hoje, ao final da tarde, também há reuniões laterais importantes no contexto da guerra na Ucrânia. Muito boa tarde, sim, e é uma reunião de alto nível, muito importante e que acontece à margem desta cimeira com os Balcãs Ocidentais que está prestes a começar aqui no Conselho Europeu, mas falando desse encontro que à cabeça vai estar Volodymyr Zelensky, o presidente ucraniano, também a convite de António Costa, como presidente do Conselho Europeu, vai estar também nesta reunião Ursula von der Leyen, a presidente da Comissão Europeia, também o secretário-geral da NATO e também líderes de alguns países, nomeadamente a presidente italiana, o presidente francês, o presidente polaco e ainda o chanceler alemão, que vão estar, de facto, a discutir aquilo que se passa neste momento na guerra da Ucrânia. Volodymyr Zelensky surge aqui a convite de António Costa e vai destacar essencialmente quais é que são as grandes dificuldades no terreno para o exército ucraniano, uma vez que nos últimos dias Zelensky tem pedido mais apoio ao Ocidente, até porque a verdade é que tem recuado no território ucraniano, há cada vez mais ataques do lado russo e, portanto, muitas baixas. E é também com essa perspectiva de recolher mais apoio e também para que o processo de negociação, de adesão à União Europeia aconteça de forma mais rápida. É de facto também aqui um passo muito importante nestas negociações que já ao início desta manhã a Presidente da Comissão Europeia veio dizer que estas negociações são para ser levadas a sério na entrada da Ucrânia na União Europeia e, portanto, é uma reunião que acontece ao final desta quarta-feira e que terá muita expectativa por parte de vários líderes europeus e depois amanhã acontece então a cimeira do Conselho Europeu, a estreia de António Costa como Presidente do Conselho Europeu e também vai estar Volodymyr Zelensky, além dos líderes dos 27 que integram o Bloco Europeu. Anabela Benedito, em direto de Bruxelas, a acompanhar todas as movimentações que interessam. O Now das Tardes fica por aqui. Já a seguir, a Vânia Mateus traz-lhe a Liga Now. Eu volto a seguir. Até já.